Boa noite, senhoras e senhores. Estou aqui com a Angélica, mais um bloco do Entrevista com Terrinha. Conhecemos a Angélica aqui perto, na pizzaria Sano. Ela gentilmente cedeu a entrevista. Então, quem não foi ainda, vai lá na pizzaria que é bem bacana. E como ela já morou em Dublin, ela se mudou para Cork, tem mais ou menos 2 anos. Já trabalhou de delivery, tem 2 empregos, então ela tem muita coisa para agregar, principalmente para vocês que me perguntam lá no direct do Instagram. Seja muito bem-vinda, Angélica. Muito obrigado pela sua disponibilidade em poder... Eu agradeço o convite, muito obrigada. Ceder essa entrevista. Bom, vamos começar. Por que a Irlanda? Como começou? Eu também não sei por que a Irlanda. Na verdade, nunca pensei em morar fora. Eu tinha uma amiga que comentou que ia fazer um intercâmbio um dia. Na época eu tava empregada e não tinha a ver com aquele meu momento. Mas falei, pô, legal, bacana. Coincidentemente, um pouco depois eu fiquei desempregada. Aí você recebe o seguro, a rescisão, tudo aquilo. Não sabe muito bem o que fazer com o dinheiro. Eu falei, bom, eu vou dar uma respirada, porque eu não queria mais voltar a trabalhar CLT no Brasil e tal. Tava um pouco cansada. E só que o seguro-desemprego uma hora acaba, né? E foi aí que, quando acabou, eu parei para refletir um pouco. Falei, bom, eu já tenho formação, eu já tenho pós-graduação, mas eu não tenho inglês. Que ano que foi? Em 2017. Então, até então eu morava com os meus avós, ambos haviam falecido. Você fica meio perdida, assim, tô sozinha, era solteira, não tinha filho, não tinha, assim, algo que realmente me prendesse, tinha perdido o emprego. Aí eu falei, bom, eu acho que eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar em alguma coisa. No que eu posso colocar? Dá pra comprar uma casa? Não dá. Carro eu já tinha. Aí eu falei, vou viajar ao mundo? Vou, mas e volto, e aí? Faz o quê? Aí eu falei, bom, e aquela amiga que tava indo pra algum lugar? Pra onde que ela ia? Aí, olha, você tá indo quando? Tô indo mês que vem. Pra onde? Pra Irlanda. Quanto você pagou? Ela falou, olha, com isso, na época, total deu 25 mil reais. Com a comprovação financeira, que era 3 mil, com a passagem aérea e com o curso. 1 semana, 2 de acomodação. Deixa eu ver se eu tenho. Fiz um cálculo lá, eu falei, eu acho que dá pra ir. Vou com você. Me passa o telefone da mulher. E ela achou que eu já sabia tudo da Irlanda, porque eu não perguntei nada, eu só pedi um boleto. Aí ela falou, quando que você quer vir? Eu falei, o mais rápido possível. Olha, o mais rápido possível que eu tenho é pra março. Isso foi em janeiro, né, que eu decidi realmente, janeiro de 2018 aí. E ela já tinha vindo em janeiro. Aí eu queria aproveitar esse gancho pra vir logo com ela, pra de repente tentar morar junto, fazer alguma coisa junto. Ela falou, não, a data mais próxima que eu tenho é março, mas eu também te aviso, março tem St. Patrick's. É uma época difícil pra arrumar casa. Não, tudo bem, me viram. E foi assim que veio a Irlanda, mas não foi um sonho, eu não conhecia nada de Irlanda, nem um filme que passou na Irlanda, nada. Mas você veio com alguma acomodação, 1 semana ou 2, mais ou menos. Vim. E deu certo? 1 semana de Uma acomodação e não deu certo. Não deu certo. Assim, a mulher da escola, ela foi muito transparente. Ela falou, olha só, nesse momento, é St. Patrick's, eu tenho a minha pior acomodação. E eu falei, tudo bem, pra pior acomodação. Porque o que aconteceu? A minha amiga que veio em janeiro, que é uma época baixa, porque todo mundo voltou para os seus países, ela arrumou casa muito rápido. Aí eu falei, bom, eu pego 1 semana, eu vou arrumar também. Peguei 1 semana e não arrumei. E quanto tempo demorou pra você arrumar uma acomodação de verdade? Fixa. Uns 4 meses. 4 meses. Uns 4 meses. Eu me mudei bastante até chegar numa fixa, que foi meados de agosto. Aí eu cheguei, isso em Dublin. Eu cheguei em março e fui pulando de casa em casa até agosto. Ó, tá vendo aí, galera? 2018 ela demorou 4 meses. Ou seja, esse problema de acomodação já vem perpetuando anos e anos e anos, né? É aquilo que eu sempre falo, a questão do planejamento financeiro, porque você pode conseguir mais rápido. Porém, se você não conseguir, fica complicado, né, Angélica? Então, E na época a comprovação era 3 mil. Eu trouxe 4.500. você trouxe até bem, assim. E eu gastei 3 mil em 4 meses. O que sobrou foi os 1.500 que eu usei depois para renovar o curso. Aí foi mais ou menos a conta ali, foi né? Foi a conta, E a adaptação no inglês? Como que você já falava alguma coisa? Eu achei que falava, mas não falava. A maioria é a mesma coisa, quando chega aqui não entende nada. Eu achei que falava, eu até entrei num nível pré-intermediário na escola, mas eu fiquei muito tempo no mesmo nível, porque a parte da gramática me pegava bastante, assim, presente, passado, futuro. Então eu achei até que foi um nível importante,
de eu ter ficado ali 6 meses, porque fixou legal. E aí, a partir das outras renovações, eu fui subindo, evoluindo bem. Mas o primeiro choque, ele era um grau um pouco elevado. Eu só comia no McDonald's porque eu só pedia hambúrguer. Eu só sabia pedir hambúrguer. Você ficava com muito medo? Ficava com medo, muito medo. Eu fiquei assim, qualquer lugar que eu tinha que chegar, o que eu vou falar no banco? Se fugia, se ele fazia outra pergunta, eu acho que é mais insegurança. E, obviamente, para entender, a gente aprende um americano na escola. Aqui tem todo aquele sotaque. Palavras diferentes também. Palavras diferentes. Meu colega tinha medo de sair de casa. Eu acredito. Depois ele foi... Eu acredito. Foi se adaptando. Porque por mais que você fala assim, bom, eu vou sair, não preciso falar com ninguém. Parece que a pessoa, não sei, adivinha que você não fala e te faz uma pergunta num ponto de ônibus. Aí você fica bem assim. Aí você fala, yes. É uma pergunta, yes. Não sabe falar, né? O começo foi complicado. Mas me salvou, porque nessa primeira acomodação, eu cheguei com uma argentina que morava assim numa fronteira com o Brasil, então ela falava um pouco de português. Um portunhol ali. Um portunhol, a gente se enrolava e eu fui muito atrás dela, assim, vamos no mercado, vamos juntas, sabe? E coincidentemente a gente morou na mesma casa e estudou na mesma sala de aula da escola. Nossa. Então foi um suporte legal que eu tive dessa menina argentina. Segurança. Agora eu tenho um pouco de segurança de procurar um emprego. Quanto tempo demorou para você conseguir o seu primeiro emprego? Bom, o primeiro emprego, assim, os cleaners da vida, né, as limpezas nas casas, eu peguei rápido. Me joguei num grupo de brasileiro e já comecei a limpar a casa de família. Precisa falar pouco. Precisa falar pouco. Só limpar, realmente. Limpar, eu já limpava minha casa no Brasil, não tinha segredo nenhum. Então eu fazia muito esses esporádicos. Agora, o primeiro emprego mesmo, registrado, depois que tirei o PPS, eu demorei também 4 meses. 4 meses. Você lembra quanto tempo demorou o seu PPS na época? 1 mês, no máximo. Mas o detalhe é que quando eu cheguei na Irlanda, eu não sabia qual documento tirar. Nem o de NIB eu sabia que eu tinha que tirar. Eu só cheguei. Realmente você só chegou. Aí, galera, ó, motivação total. Ela só chegou, tá aqui até hoje. E você que vem se preparando, a chance de dar certo também é grande, né? Então, só se esforçar, né? É enorme. Não, com preparo, você tá, assim, 80% do caminho andado. Eu vim no escuro completamente. Eu tinha, assim, essa amiga que me falou e eu não colhia informação. Qual escola é? Será que tem uma melhor? Quais bairros morar? Será que tem perigo? Eu não pensei em nada disso. Eu literalmente vim. Nem acomodação, né? Nem acomodação. E aí fui pulando de casa em casa. Ah, mas tem que dividir com 4. Tudo bem. Tem que dividir com 2. Tudo bem. Single. Olha só, eu arrumei um single, não gostei da casa e me mudei pra outra casa com 14. E aí foi lá que eu me encontrei. Olha então, só. eu preferi dividir quarto num primeiro momento, que eu acho que eu me sentia até menos sozinha, sabe? Do que ter um single. Até na questão de ajuda. Claro que se você der sorte de pegar pessoas boas, a galera se ajuda, né? Então, eu lembro até hoje o casal que me ensinou como pegava o lip card e coincidentemente 5 anos depois eu encontrei com eles numa festa de novo. Eu falei, não acredito que são vocês. Que legal. Aí eles, eu tô te reconhecendo, mas não lembro de onde. Eu falei, vocês me ajudaram com o lip card. Aí foi bem bacana, assim, porque toda ajuda que eu tive pro lip card, pro BPS, a Argentina que é comigo no mercado, a pessoa que me deu o primeiro casaco de frio, eu lembro, assim, perfeitamente. Eu fui muito ajudada quando eu cheguei. Referente a 2 empregos, você falou que atualmente você tem 2 empregos. Sempre tive. Sempre teve. Desde que eu peguei o primeiro, que foi numa escola de inglês, que eu era consultora de inglês. Paralelamente, na mesma semana, eu comecei a trabalhar num hotel de housekeeper. E eu era registrada nos 2. Sempre registrado. Então eu estudava de manhã, era consultora de intercâmbio à tarde e à noite trabalhava. E de sábado e domingo trabalhava de housekeeper no hotel. E aí até quando você me perguntou de quando eu tive segurança com o inglês, foi nesse hotel que surgiu uma vaga no bar e a minha amiga que já trabalhava nesse bar falava, vamos. E eu dizia, eu não falo inglês. Ela falava, você fala inglês. Vai pro bar que você vai melhorar isso. É praticando. Praticando. Tem que estar lá na linha de frente. Exato. E foi aí que eu pratiquei e fui mesmo. E aí de housekeeper, né, camareira, eu passei para trabalhar no bar e nesse bar fiquei até a pandemia. Eu ficava na escola e no bar até a pandemia. Aí a pandemia veio, eu fui fazer Deliveroo em Dublin. Paralelamente, eu ainda vendia o curso de intercâmbio home office. Mas aí eu achei que já não fazia mais sentido para mim, porque como é que eu ia dizer para alguém, vem para Irlanda
Irlanda, tava tudo fechado. Foi meio complicado. Exato. E a gente não sabia quando aquilo ia acabar. No começo, eu ainda segui vendendo, né? Mas depois eu falei, eu não sei quando isso vai acabar. Eu acho injusto. Todo o dinheiro que eu tinha, eu investi pra estar aqui. Tem gente que vende carro, tem gente que sai do emprego. É um sonho, né? Tem gente que vende tudo, né? É um sonho. Você vir estudar, morar, seja lá em qual condição, é um sonho. Você larga tudo, você larga a família, enfim. Conseguia mais fazer isso. Aí eu falei, não, então agora eu vou ficar só no Deliveroo. E referente às questões fiscais do Revenue, praticamente cada empresa que você trabalha tem 2 IDs e aí você faz tranquilamente os impostos, tudo certinho, né? Faço tudo certinho. Infelizmente, eu nunca ganhei muito suficiente para ser tão taxada, porque tem um valor X por ano, né? Mas junta ou é separado? Como é que eles fazem isso? É junto e você divide as taxas. Então, por exemplo, se um emprego você trabalha mais horas, né? Que aqui também tem muito disso de trabalhar por hora também. Então, se você trabalha 25 horas em um emprego e de repente 10 no outro, você divide essa taxa igualmente no próprio site do Revenue e ele te sugere o percentual de cada um. Você coloca lá quanto você ganha, se é mensal, se é semanal, e ele já faz um cálculo base e ele te fala, você tá de acordo em dividir sua taxa assim e assim? Caso não, você sugere quanto você quer dividir. Então vamos supor, eu tenho 36 mil para ser taxado em menos de 40% em um ano. Em um emprego eu ganho 20, no outro eu ganho 12. Então eu vou colocar mais taxas para o que eu ganho 20 e equilibrar aquilo lá. Sempre funcionou para mim, não fui super taxada e quando fui, você depois recebe. Normalmente quando você troca o emprego, né? Aquela primeira semana, o primeiro mês, enquanto você ainda não deu que você saiu do emprego anterior ou fez uma mudança, aí eles te taxam mais. Entendi. Aí você tem que ir lá e avisar eles, olha, já saí desse emprego, remaneja. Tem que trocar o ID lá, senão eles vão ficar... Tem que trocar, tem que sempre estar atualizado. Trocou de emprego, faz mais horas em um, faz mais horas em outro, vai lá e atualiza de novo. Tá, então vamos supor, você ganha 30 em um, 30 em outro, dá 60. Aí você já entra nos 40%. Aí eu já entro nos 40%. Tá, então é a somatória. Exato. Então, galera, aí, ó, é a somatória, se passar de determinado valor, você vai ser taxado no imposto maior, que é 40%. Galera que me pergunta bastante isso. Bom, você falou que trabalhou de delivery, como que é, e foi em Dublin, né? Foi em Dublin. Como que é trabalhar de delivery em Dublin? É uma experiência enriquecedora, eu diria. Eu acho que depois que você faz o delivery lá, você tá apto a fazer qualquer coisa. Trabalhar com qualquer coisa. Tá, Eu fazia de bicicleta elétrica, não era a melhor bicicleta do mundo, então eu tinha 3 baterias para poder trabalhar o dia inteiro, porque você usa uma mais ou menos 3, 4 horas, volta para casa, não vai ficar esperando carregar. Então eu já tinha outra. Enquanto isso tá perdendo tempo, né? Exatamente. Tem que estar direto na rua. E eu até também acoplei na minha bicicleta uma segunda bateria. Tipo, então a reserva eu já carregava comigo. E aí você vai, entrega. Eu trabalhava em média umas 10 horas por dia. Folgava assim, teve uma festa, bebi muito, hoje não vou. Então hoje eu vou descansar. Você fazia o seu horário, digamos assim. Faz o seu horário, mas teve uma época que era o meu único emprego, então eu tinha que fazer um bom horário. Pra ter um salário ali. Regular ali. Exato. Valeu a pena, financeiramente falando. Valeu a pena. Praticamente conheci Dublin inteira. Eu também não tinha muita noção dos lugares perigosos ou não, então eu me enfiava em qualquer buraco. Já me aconteceu assim... Seria a próxima pergunta, se aquelas figuras, né, os vulgos naná, se você já teve algum problema. Já teve. Assim, já levei ovo, já levei garrafada, já levei chuva de garrafada. Jesus. Eu tava do lado da rua e eles simplesmente tacando, cada um tacando uma. De propósito, em você? Em mim. Eu só abaixei, fui. Não pegou, assim, eu sempre uso capacete, eu acho muito importante até falar isso também. Mesmo de bike? Mesmo de bike, eu sempre usei muito capacete, roupa apropriada, tanto pro frio, pra chuva e até pros perigos, sabe? Porque a gente tá no trânsito e é perigoso. Tem muita ciclovia em Dublin, lá é bem mais plano do que aqui em Cork, então é legal pra pedalar, não tem dificuldade nenhuma com relação a isso. O trabalho em si, fácil, vai no restaurante, fala o número, às vezes o restaurante dá uma maltratada também, espera aí, faz parte. Nada que fosse um grande estresse, mas com as figurinhas eu sofri, assim. Tinha um pouco de medo de parar. Mas foi isolado ou você fala, de
novo. Não, era todo dia. Todo dia? Era todo dia. Era todo dia. O meu marido ainda falava assim, que também é Deliveroo. Ele falava, eu acho que eles te escolhem. Porque eu já passei situação tanto com novinho, assim, criança, como até gente acima dos seus 50. Um rapaz cuspiu em mim. Tem 3 anos atrás. O cara simplesmente vindo na ciclovia, assim, eu de um lado, ele do outro, cuspiu. Resolveu me cuspir. Que horror. Tinha Mas, dia... você nunca se machucou, não, né? Nunca me machuquei. Eu já caí da bicicleta por minha conta. Ah, por sua conta. Por minha conta. Não por... Não, assim, por distração mesmo, de olhar, porque eu tinha o celular ali, né, pra ver o mapa, então às vezes eu olhei, quando voltei, caí. Mas nada grave, nunca me quebrei, nunca me hospitalizei, sempre bem cautelosa. Foi uma boa experiência. Aqui eu tenho a conta do Deliveroo, inclusive, já até pensei em fazer, ainda tenho minha bicicleta, mas como aqui eu também tenho 2 empregos... Aí você vai ficar com 3 empregos, o dia tem 24 horas, tem que descansar também, né? Tem que descansar. Você chegou a dar parte na Garda, alguma coisa, precisou de fazer isso? Não. Não. Você fala, pô, dessa vez eu vou lá na Garda reclamar porque não tá dando mais. Não, eu não cheguei a fazer isso, porque, por exemplo, Tá. eles são muito rápidos. Então, e muitas vezes você tá com a comida do cliente. Pra entregar, ou você vai chegar lá e vai dizer, eram 3 de calça cinza. Entendeu? Tá todo mundo de calça cinza. Não, eu nunca reportei nada, não. E você voltaria a morar em Dublin? Também não. Também não. Não. Se eu sair de Cork é pra sair da Irlanda. Em Dublin eu não voltaria. E hoje, o que você recomendaria para as pessoas que querem começar Deliveroo? Em Dublin. Tanto gear, né? Bike, se vale a pena não ter elétrica, o que você acha? Olha, eu acho que hoje em dia vale a pena a elétrica, porque pouquíssimas pessoas têm bike normal lá. A elétrica ela é mais rápida, o dinheiro que você investe na elétrica, ele volta em 1, 2 semanas. Só que agora, assim, se a pessoa não tem uma conta no nome dela, porque para você ter conta você tem que ser europeu ou ter o Stamp For, né? Devido àquela cartinha do Revenue que a galera mandou, que não estava pagando imposto, aí deu Exatamente. Um problema, né? Então, assim, o aluguel da conta, que antigamente era 40, 50 euros, hoje eu não sei quanto tá, mas com certeza tá um X mais ou menos assim, e os 20%, né, dos impostos. Se é uma conta de moto, eles cobram mais caro, e se é uma conta de carro, eles cobram mais caro ainda. Mas eu acho que, assim, para começar, investir numa bike elétrica é jogo, mas se informar dos lugares eu acho legal, assim, tem D8, não é muito bacana. Saber onde está indo, trocar ideia com os Deliveroos mesmo, sempre ter a bike bem equipadinha, assim, uma bateria a mais, porque se você trabalhar 3 horas, você não trabalha. Então ter uma bateria extra, ter o farolzinho, ter um capacete. Cadeado bom, Um kryptonita de preferência. Eu uso, mesmo que em Cork, eu tenho 2 na minha bicicleta. Eu uso 2 também quando eu andava de bike. Proteger o freio e os outros proteger as rodas. Exatamente. É o que eu faço Isso, ainda hoje aqui. Isso em Cork. Referente à moto, você acha que vale a pena ter aquela motoquinha? Vale a pena? Eu acho. Mas aí tem que ter a carteira, carteira, né? Eu acho que vale a pena, sim. Você tem ideia da diferença da taxa? O aluguel da conta, no Aluguel caso. da conta. É o aluguel da conta. Muda bem. Eu acho que dobra o valor. Dobra. Entendi. Eu acho que dobra. Mas, de repente, se a conta for própria, vale a pena ter a moto. Meu marido trabalha de moto. Uma moto econômica. Você não precisa pegar uma Kawasaki e sair aquelas motoquinhas, aquelas 125 é bem econômica. Isso, vale a pena. Porque é pouca gasolina. Você vai colocar um tanque e vai rodar 12, 13 horas por dia, assim, tranquilo. Então, para a galera que tem carteira de moto, talvez vale a pena pesar aí o custo-benefício, porque a motoquinha também não é caro, né? Aquela motoquinha, você consegue... 1.000 e pouco. Você consegue uma motoquinha Às vezes é boa. o preço da bicicleta elétrica. É o preço da bicicleta, exatamente. É. E você sabe dizer se, legalmente falando, vamos supor, eu sou brasileiro, eu não tenho cidadania europeia, não tenho nada. E eu quero alugar a sua conta. Você sabe se por lei é permitido fazer isso? Você alugar a sua conta para mim? Pode alugar. Pode alugar. Não tem problema. Não tem problema. Tanto que o Deliveroo, quando você faz o seu cadastro, né, o dono da conta mesmo, ele passa um videozinho falando, se você for passar para terceiros, você fica responsável de fazer a transferência do dinheiro e tal, e identificar quem está usando a sua conta. É possível, sim. Não é ilegal. E porque já me fizeram essa pergunta, por isso que eu tô perguntando. E no caso, como é que eu fico pro Revenue? Eu faço a declaração, você também, ou você que é responsável faz? Só o responsável da conta o que faz? Declara o imposto como self-employer, né? Então ele vai se registrar lá e vai pagar os impostos dele referente ao que ele ganhou. E aí eu acho que essa declaração você tem que fazer uma vez por ano, se não me engano é por ano. E eu, digamos, o inquilino, como é que eu fico?
Você sabe dizer? Você... Porque eu tô ganhando dinheiro. Como é tal? que eu fico perante ao revenue? Você tá ganhando, mas você não tá, por exemplo, com o seu PPS registrado. Então vamos supor que deu uma pandemia de novo. Perante a eles você nunca trabalhou. Então você não tem direitos. Acontece de pagar o benefício da pandemia. Você alugava a conta de alguém. Você não tem nada. Mas a pessoa que tava alugando tem. Então, Porque ela que é responsável pelo ela é PPS, responsável. seu PPS que tá lá. Exatamente. Então assim, o trabalhar com o Deliveroo, ele é um trabalho legal, mas a gente tem que pensar também a longo prazo o quanto ele vale a pena. Para salvar uma grana extra a princípio ou para complementar a renda, pode ser legal. Agora ele, como trabalho único, se você pensa em ficar na Irlanda muito tempo, até depois, pegou uma cidadania, casou com alguém, pegou um visto de trabalho, todos esses anos anteriores que você já teve, você não contribuiu com o imposto. Então, até para pegar... Fica perdido, exatamente. Para no futuro você pegar uma residência irlandesa, alguma coisa... Um help to buy, esses benefícios, provavelmente você não vai ter direito. Exato. Eu sugeriria o Deliveroo hoje como renda extra. Ter um empreguinho ali registrado, eu acho legal. Que seja 10 horas, 20 horas, é legal. Aí, galera, informação importante, dica importante. Tenha como extra, mas não como principal, principalmente a longo prazo, né? Exato. Pra galera que quiser ficar a longo prazo. Então, vamos lá. Você tem 2 anos em Cork, é isso? Isso. Você ficou quanto tempo em Dublin? 4 anos. Comparação. O que você tá achando de Cork e Dublin, vantagens e desvantagens? É quase incomparável. Algumas pessoas falam assim, Cork é uma Dublin menor. Não é. A cidade é mais limpa, a cidade é mais calma, o irlandês aqui, ele é mais solícito até. É mais educado, ele é mais... É mais educado. Eu percebo isso bem, assim, quando eu vou pra Dublin. Uhum. É fato. Eu não acho que o transporte funciona muito bem aqui, porque lá tem o Luas, né? Tem o DART, isso. Mas que também não é muito bom. O transporte... O transporte da Irlanda, todo mundo já conhece. No eu geral. bato nessa tecla, é ruim. É fraco. É fraco. Mas a segurança, assim, nas casas, Dublin, existe muita gente que entra nas casas, você não pode vacilar muito de porta aberta, janela aberta. Eu tenho muitos amigos, colegas que tiveram casas invadidas em Dublin. Aqui, até o momento, eu não conheço ninguém. Os menininhos, né, a zoeira, em Dublin é quase em toda esquina. Aqui são casos muito isolados. Até tem uma bagunça deles aí, mas é muito isolado. Eu já tô aqui há 8 anos, é muito raro de ver. Então, eu acho que assim, num geral, eu prefiro, assim, 100% Cork. Eu acho que Dublin ganha no quesito opções, principalmente para comer. Restaurante, um sushizinho que eu gosto, aí eu acho que Dublin, restaurantes tem muito mais opções. Entendeu? A gente não come fora todo dia. Sim. Então, se eu quiser pegar um fim de semana e ir para Dublin comer num lugar que eu gosto, eu vou, né? Pego um carro, pego um ônibus, pego um trem e vou lá comer. Não é uma coisa que faz falta. É algo que Dublin tem de melhor, mas não é algo que em Cork faça falta. Eu não vi desvantagens em Cork, exceto a parte da comida. Falar nisso, tem um japonês bom em Douglas, tá? Depois eu te passo os detalhes. Olha lá, dica boa, gostei. É bom. E você se vê na Irlanda em longo prazo ainda? Olha, uns 3, 4 anos com certeza. Mas é muito difícil falar, porque eu vim pra ficar 8 meses. E aí eu dizia, então eu vou ficar os 2 anos, que é o período de estudante da renovação. Mas aí eu conheci meu marido, e meu marido não queria ir mais embora. Então a gente foi ficando. Eu não sei, eu estimo hoje 3, 4 anos a mais. Viver, comprar uma casa que acho que não. Considerações pra galera que tá lá no Brasil ainda, vendo esse vídeo, o cara quer sair do Brasil, o que você recomenda na sua experiência? Eu falaria para pesquisar, eu acho que é importante. Essa coisa de vir assim no escuro pode não dar faça certo. O que a gente Exato, é aquilo. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Deu certo, eu não tenho nada a reclamar, assim, tudo caminhou muito bem para mim. Até questão de emprego também, porque a partir do momento que eu tive o primeiro emprego, o resto decolou muito bem. Hoje aqui também na escola que eu trabalho, que eu tenho uma posição legal na escola, o restaurante também que eu trabalho, gosto. Então assim, as oportunidades elas vêm. E contatos, sempre contatos, porque aqui em Cork mesmo, para arrumar uma casa, eu fui indicada num apartamento que eu moro. O emprego que eu arrumei na pizzaria, o landlord é o mesmo da escola que eu trabalho. Então assim, é contar. Quanto mais contato você tem, mais
fluida são as coisas. Não garante nada, não quer dizer que alguém vai te dar nada de mão beijada, mas o contato é muito importante. Então, eu conheço alguém que já tá na Irlanda, conversa com essa pessoa, o que ela acha. Muita gente coloca só o lado negativo, sabe? Assim, é muito frio, é muito caro, você precisa trabalhar muito, o que não é uma mentira. Mas no Brasil a gente também trabalha muito e a gente também tem outras adversidades. Sim, dependendo, não tem frio, mas tem violência. Exatamente. É o que eu sempre falo, não existe país perfeito. Não existe. Não tem. Mas eu acho assim, colocar numa balança, pesquisar bem, inclusive se a pessoa já tem um sonho, vá realmente, invista nisso. Hoje em dia eu acho que pro estudante o custo ele tá mais alto, assim, a comprovação tá mais alta, 4.200 euros para estudante. Os aluguéis estão mais altos. Tempo de visto do Stamp 2, 5 meses para Cork, 5 meses para Limerick. Eu acho um absurdo um tempo desse, considerando a pessoa que fica 8 meses e 5 meses para arranjar um visto. Exato. Não é muito coerente, né? 5 meses ela tá travada aqui. Se ela quer ir viajar ou fazer alguma coisa, ela vai fazer isso quase no final do intercâmbio dela. Eu recomendo que a pessoa se planeje muito bem, se prepare. Eu, Angélica, e é um ponto pessoal, eu não venderia minha casa, meu carro para vir como estudante. Eu acho que eu faria tudo isso se eu tivesse uma cidadania europeia, uma garantia um pouco maior, porque o começo, principalmente os 8 primeiros meses, 1 ano e meio, você tá muito ainda pagando o depósito da casa, pagando a casa, comprando uma bicicleta, sabe? É tudo do início, tudo novo. Então, 4.200 euros eu também acho pouco. Se a pessoa tem 5 para trazer, melhor. Venha programada. Não alugue casa pela internet antes de estar aqui, porque o golpe existe no mundo inteiro, inclusive na Irlanda. Se você tem chance de ter uma cidadania, eu tenho um bisavô que talvez era italiano, vá atrás disso. Eu acho que é um ótimo investimento. A cidadania abre muitas portas, não só na Irlanda, como toda a Europa. Mas é isso, planejamento e eu digo que se quer vir, realmente quer vir, tem esse sonho de vir, que venha mesmo e tire as próprias conclusões, porque a experiência, cada um vai ter a sua. A gente nunca vai conversar com um grupo onde todo mundo ali concorda. E discordar faz parte, né? E faz parte, É assim que a gente evolui. Exatamente. Galera, eu realmente agradeço a disponibilidade da Angélica. Eu acho que tem muita coisa pertinente que ela falou aqui e que muita gente pergunta. Muito obrigado, Angélica, pela sua presença de verdade. Eu acho que pessoas como você conseguem agregar bastante valor, principalmente pra galera que tá na luta iniciando, né? Com certeza. Que bom, eu fico feliz de ter participado. Obrigada pelo convite. O que precisar, estamos aí. Vou deixar o Instagram dela, se vocês quiserem seguir. Pode vir comer no restaurante, pode me procurar. Quiser estudar inglês, a gente sabe escola, rodo. Ela tem muito contato, vocês estão bem encaminhados. Estão, com certeza. Beleza, galera? É isso. Um grande abraço e até a próxima.